Voltaire, o escritor, ensaísta, filósofo e iluminista francês, publicou em meados do século XVIII seu tratado sobre a tolerância. A intenção do autor era expor sua concepção de convivência pacífica entre pessoas com crenças e opiniões divergentes. O livro discute o alto grau de intolerância religiosa da época, de acirrados conflitos entre católicos e protestantes. Mas o pensamento de Voltaire não poderia ser mais atual, num mundo em que a violência não poupa nenhum grupo étnico ou social, nem nacionalidade, religião e orientação comportamental. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos Márcio Scalércio. Ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e professor titular da Universidade Cândido Mendes. E Miriam de Oliveira Santos, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios e professora adjunta do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O programa Pensares começa agora. Levantamento da plataforma Comunica que Muda, realizado em 2016, que monitorou 400 mil menções nas redes sociais sobre assuntos polêmicos, mostra que o brasileiro tem um discurso cheio de preconceito e discriminação quando discute qualquer assunto pela internet. A intolerância é mais flagrante em temas como racismo, homofobia e política. Para vocês, esse pode ser um retrato do povo brasileiro? O brasileiro é intolerante? A gente tem uma visão muito de que nós somos, né, um povo gentil. A gente tem ainda aquela coisa do Sérgio Buarque de Holanda, do brasileiro cordial. Só que mesmo quando o Sérgio Buarque de Holanda fala do brasileiro cordial, ele não está falando que nós somos gentis. Cordial quer dizer que pensa com coração. Então, o que ele quer dizer, na verdade, é que a gente tem uma tendência a deixar a emoção aflorar antes da razão. Então, a ideia do brasileiro cordial, do Sérgio Buarque, é que a gente é radical, que a gente leva aos extremos. Então, isso não seria necessariamente uma novidade. Nós gostamos de nos pensar, e eu acho que qualquer povo gosta, como pessoas educadas, gentis, tolerantes, mas, na prática, a gente age, né, muito mais com o fígado do que com o coração. Então, a gente tem essa tendência, né, a reagir muito fortemente quando contrariado. Márcio, você concorda, discorda? Em primeiro lugar, essa discussão de o que é o brasileiro. Eu diria que existem diferentes tipos de brasileiros. Isso interfere nisso, classe social, interfere nisso, que região do país vive, interfere nisso, as faixas etárias, tudo isso interfere e torna essa ideia de brasileiro uma ideia de, na verdade, uma pluralidade, mais do que uma unidade, pelo menos é como eu penso, né? Aí, nesse sentido, o sujeito se comporta mal nas redes sociais porque ele se comporta mal na vida dele. O que acontece nas redes sociais frequentemente é um reflexo do como é que o sujeito se comporta em relação às questões que interessam a ele, só que nas redes sociais ele está protegido porque ele está falando o que ele quer de frente do computador dele e pronto, né? Então, o que acontece? É possível imaginar, e aí eu concordo com a Miriam, a professora Miriam, que as nossas relações interpessoais no Brasil são frequentemente muito rudes, muito duras, né? Às vezes pouco polidas, exatamente por essa inclinação que muitos têm a falar o que pensam de maneira muito peremptória, né? Nem acho também que isso é uma coisa específica do Brasil, não. Eu acho que em outras redes sociais de outros países do mundo... acontece isso, né? Desculpa o termo um pouco acadêmico, o pau come também. Olha só, então vamos logo para o mundo, porque a gente sabe que a globalização, né, e o avanço tecnológico das comunicações, principalmente, tornou o mundo todo mais conectado, né?
Isso dá aquela impressão do mundo menor, um mundo mais coeso, mas transformou o mundo num lugar mais tolerante também? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que não. A globalização não tornou o mundo mais tolerante? Eu acho que, na realidade, o que acontece é que antes as pessoas tinham uma forma mais efetiva de se manter isoladas. Você juntava pessoas que pensavam semelhantes, que se comportam de maneira semelhante, cada um no seu cantinho. O que acontece agora é que esses mundos se misturaram. Então, as pessoas cada vez mais têm a oportunidade de conviver com outras que pensam de maneira radicalmente diferente. Uma das questões da antropologia é que todos nós somos um pouco etnocêntricos. Nós sempre achamos que a nossa cultura é a certa. E quando a gente começa a ver costumes diferentes, a nossa tendência é dizer, não, eles estão totalmente errados, é um absurdo que se faça esse tipo de coisa. Então, a nossa tendência é sempre para o etnocentrismo e, no extremo, isso chega na xenofobia, né? Que é o ódio ao estrangeiro, ao diferente, aquele que não pensa como eu. E eu acho que nas redes sociais, justamente porque você não enxerga o outro, você deixa de pensá-lo como uma pessoa. E isso exacerba esse etnocentrismo, essa xenofobia e, em suma, a intolerância. Por isso a gente vê tanta agressão verbal, né? É porque a Grupos globalização, divergentes. a mundialização, produz uma série de situações positivas, como, por exemplo, tem vários problemas que o Brasil tem, que o Brasil só consegue resolver ou avançar na resolução com cooperação internacional, né? Por exemplo? Crime organizado, né? Tráfico de armas, né? Tráfico de pessoas. Você só consegue resolver essas coisas com cooperação internacional. Você não vai fazer isso sozinho. Então, a globalização, de certo modo, ajuda a acontecer isso. Por outro lado, a globalização também globaliza medos e receios, né? Globaliza sensações de ameaça, né? Faz com que você, quando está assistindo uma coisa que acontece, por exemplo, em Londres ou Paris, você imagine que possa acontecer aqui também. Então, você começa a achar que tem que ser tomadas medidas de segurança mais duras, etc. e tal, para resolver esse problema antes que ele aconteça aqui. Só que quando você acha que tem que tomar medidas de segurança mais duras, você começa a reação, a situação que vem é o seguinte: então a autonomia das pessoas vai ser afetada, então eu vou passar a ter medo de estrangeiros, então eu vou passar a sentir islamofobia, coisas desse tipo. Quer dizer, achar que todos os muçulmanos são potenciais pessoas perigosas, que nós sabemos que não é verdade. A maioria esmagadora dos muçulmanos não é constituída por pessoas potencialmente perigosas. Então, vamos agora para a área de atuação de vocês, que o Márcio é um especialista no conflito árabe-israelense, né? É um caso de intolerância muito visível no mundo, não é? O noticiário internacional está sempre, quase que diariamente, tratando disso. Para você, Márcio, qual é o ponto nevrálgico dessa relação? Olha, em especial, o conflito entre Israel e os palestinos é o problema da disputa de terras, né? É fundamentalmente isso. Por um lado, os palestinos alegam que as terras deles têm sido invadidas por assentamentos israelenses, mais especificamente na Cisjordânia, e, por outro lado, o governo israelense sempre alega que os palestinos, através das suas organizações militantes, representam um problema de segurança para Israel. Então, o modo de tentar avançar na resolução do problema, que frequentemente tem sido definido como problema militar ou de segurança, na verdade, o modo de resolução desse problema é político, né? O que falta ali é política para que se converse. Então, a intolerância não é exatamente causada por uns serem muçulmanos e outros serem judeus, até porque muitos dos palestinos são cristãos, inclusive. O problema da intolerância vem do medo, da sensação de segurança e da falta de política. Eu diria que esses são
as questões centrais. Certo. E, ao mesmo tempo, aqueles que não estão interessados na paz, aqueles que estão interessados na exclusão do outro, usam desses argumentos religiosos, milenares, quem é que veio primeiro para cá. Eu não faço a menor ideia de quem foi primeiro para lá, inclusive, gostaria de deixar bem claro, para continuar exacerbando as crises e continuar o conflito. Miriam, você também que estuda a terra, estudou a terra, quer dizer, a atuação do homem no Brasil no campo, o campesinato, né? Nessa luta social, na história dessa luta social do homem do campo no Brasil e de resistência, você acha que é uma marca forte da intolerância? Eu acho que a gente tem uma visão muito estereotipada do que é o homem do campo, né? A gente vê que todas as sociedades, elas surgem a partir do momento em que a gente tem as sociedades agrárias, né? Então, a origem de todos nós seria o rural, mas a gente tem um preconceito muito grande contra o campo, o campesinato, né? E já vem, né? Tem uma série de coisas, o que mais se repete é a frase do Marx, que os camponeses são como sacos de batata, né? As batatas dentro do saco que não se relacionam entre si, não têm poder de articulação. E a gente vê que hoje em dia a gente tem todo o movimento do campo como um movimento organizado, que não tem mais nada a ver com o saco de batata, e lutando pela mesma coisa que a gente acabou de falar, que é o fundo do conflito árabe-israelense, a terra, né? Então, a gente tem no Brasil uma tradição de não regulamentação da terra, né? E, ao mesmo tempo, você regulamenta muito para alguns. Então, a gente tem a Lei de Terras de 1500, que determina que as terras no Brasil, de 1850, que determina que as terras no Brasil, a partir de então, deveriam todas ser compradas. E por que isso? Porque você tem a abolição da escravatura e aí, a partir daí, as terras não podem mais ser doadas, como foram doadas as cismarias, as capitanias hereditárias. Você passa a ter compra e venda. E, desde aí, a gente tem uma assimetria muito grande no campo. Então, na verdade, a gente tem esses movimentos, né, de luta de terra, de posse, de uma série de coisas ao longo da história do Brasil. O que acontece é que, nos últimos tempos, a gente tem um maior poder de articulação, e também um maior poder de divulgação. A mídia acaba sendo fundamental para que esses movimentos possam subsistir sem ser totalmente esmagados pelos poderosos. Quando a gente vê, né, a mídia divulgando os assassinatos dos líderes camponeses, a gente percebe como ela funciona também como uma proteção. Porque antes todo mundo morria, ninguém sabia, ninguém tinha mais coragem de enfrentar. Então, na verdade, o fato de você divulgar os movimentos acaba funcionando também como uma forma de proteção para os líderes. Então, nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para continuar a conversar sobre esse assunto. Até já. Este é o programa Pensares. Nosso tema hoje é tolerância. Nossos convidados são o historiador Márcio Scalesio e a cientista política Miriam de Oliveira Santos. Olha só, o tema do acolhimento de refugiados vai dar o tom das eleições na Europa esse ano, né? Principalmente Alemanha e França, que são países fortes do bloco. Para vocês, essa é uma questão apenas política ou ela também é uma questão moral e humanitária? No meu modo de ver, em primeiro lugar, é uma questão política, que é calcada em percepções humanitárias e morais. Mas a resolução dessas coisas é a política, né? A discussão ela é politizada, porque eu acho que tem que ser, né? E, por um lado, a Europa tem sido pressionada nesses últimos anos
por um aumento bastante grande de contingentes de refugiados, né? E isso produz uma série de providências que o poder público tem que tomar, né? E, por outro lado, isso tem uma resposta de parcela do eleitorado bastante negativa, em que pessoas se sentem ameaçadas, né? As pessoas acham que isso causa uma série de problemas, e dentro desse debate político é que você tem os fundamentos, a turma xenófoba, né? Que acha que o Ocidente está sobre Ameaçado, risco. né? Eu me lembro de um post nas redes sociais de uma pessoa que eu elegi a maior burrice que eu li no ano, há 2 anos atrás, que dizia que havia um plano islâmico para islamizar o Brasil. Isso é uma coisa realmente espantosa. Então, imagina na Europa como é que a turma que receia isso se comporta em relação a essa questão. Mesmo que houvesse um plano para islamizar o mundo, o Brasil está muito depois. Eu diria que seria um dos últimos lugares, né? Eu não quis dizer isso. Diga, nós temos, a gente esquece quando a gente discute essas questões, mas o Brasil tem atualmente uma proporção de 1% de estrangeiros na população. Então, para a gente isso não é um problema, apesar de todo o destaque que se costuma dar. Mas o que acontece com o refúgio é que a legislação de refúgio é criada depois da Segunda Guerra Mundial e, basicamente, para atender as populações europeias deslocadas. Tem um livro muito interessante na Itália, que foi criado quando começou, né, a imigração albanesa para a Itália, em que o título é Quando os albaneses éramos nós. Porque, na verdade, a Europa esquece que os refugiados já foram eles. Que esse tipo de intolerância com que eles são recebidos agora, muitas vezes também aconteceu antes. Os Estados Unidos tinham várias restrições a italianos, irlandeses. Eles eram os suspeitos de sempre, eles eram vistos com desconfiança, eles eram as pessoas disfuncionais. Então, o que está acontecendo hoje em dia na Europa é um pouco essa questão do outro que me invade. E aí tem uma outra questão muito séria, que é a da transição demográfica europeia, né? Então, enquanto você tinha... A Europa está envelhecendo. A Europa é um lugar onde cada vez mais os jovens são jovens que vieram de outros lugares. Então, tem essa questão de que identidade nós teremos daqui para frente, né? O percentual de... Mas isso também não seria um motivo para receber bem, para receber o imigrante, porque ele vem contribuir com a mão de obra também, se vai ser escassa, se ela está envelhecendo, se isso está claro, isso às vezes é claro, é uma coisa clara para lideranças de governo, para pessoas que trabalham no Estado, nas áreas especializadas, mas às vezes você não pode externar isso de maneira clara para a opinião pública, temendo qual a resposta eleitoral que isso vai ter. Me lembro que em 2008 ou 2009, estava tendo uma campanha lá na França, eu não me lembro se é 2009, para os franceses terem nenéns, né? Alguma coisa desse tipo. Na Alemanha também, porque a Alemanha que é uma espécie de... A condição demográfica chegou de a ficar perigosa. resposta a isso. No final das contas, nos processos eleitorais, nas disputas, o discurso frequentemente das lideranças é oportunista, né? As lideranças elas tentam, às vezes, capitalizar esses medos com o objetivo de converter em votos e poder, né? Frequentemente isso acontece. Agora, para você nunca é um problema, o problema da imigração na Europa, nunca, de refugiados, de guerra, refugiados da miséria, refugiados, né, políticos, nunca é uma questão de segurança nacional. Não, tem questões de segurança, claro, né? Tem questões de segurança Quando é que é uma questão de segurança? Não, por exemplo, o negócio dos atentados terroristas, que todo mundo fica tão assustado. Os refugiados, não tem refugiados nesses atentados. Por exemplo, nos da França, quem particularmente participou deles são pessoas que nasceram na França e que vivem lá há 2 ou 3 gerações, né? O problema quase sempre por que essas pessoas estão fazendo isso?
Por que essas pessoas não acham que a França é a casa delas? Né? É porque durante muito tempo os países europeus queriam braços para o trabalho, Isso. mas não queriam pessoas, né? Os turcos na Alemanha passaram várias gerações sem conseguir cidadania. Eles queriam alguém que viesse, trabalhasse e voltasse. Vivendo uma vida indigna, né? Tem até um livro, Cabeça de Turco, que é um excelente livro sobre o assunto, né? Um livro acho que dos anos 70, 80, mas é um livro que é um clássico para quem quiser se aprofundar, né, desse assunto da imigração. Agora, a gente vê essa tentativa de criminalizar. O Donald Trump repete isso seguidamente, né, na tentativa também de barrar a entrada de imigrantes e de pessoas de países de maioria muçulmana. Vocês veem assim, isso como uma consequência ruim para o mundo, né? Essa posição do Donald Trump e essa repetição está sempre associando o imigrante com o crime? A gente tem que lembrar que ele vem de uma família de imigrantes, que as mulheres deles eram imigrantes, né? Então, essa ideia de que o imigrante é o inimigo é meio complicada até mesmo para ele, né? Eu acho que tem uma questão de uma ideia de que você tem um bom e um mau imigrante, né? E aí, eu acho que muito mais do que a imigração, está havendo, no caso do Trump, uma escolha seletiva de que imigrantes eu vou atingir, mas eu acho que é muito midiático. Ele é indiscutivelmente alguém que fala para o que uma determinada parcela da população, especialmente a parcela mais pobre, a parcela menos instruída, deseja ouvir, né? Então, ele joga muito para uma plateia e que ele sabe como conseguir. E por quê? Porque os Estados Unidos é um país onde eles têm uma construção de imigração por muitos anos de que você vem de outros países, mas em uma geração você virou americano. Atualmente, eles até inventaram uma coisa que é a identidade com hífen. Então, você não é americano, você é ítalo-americano, você é germano-americano, você é franco-americano. E aí, como não tinha como colocar os nativos, eles botaram nativo-americano. Até quem era autóctone ganhou um hífen, né? E eles têm essa coisa, né, de passar a culpabilizar o outro pelas crises internas do capitalismo. O aspecto do Donald Trump e do Brexit, por exemplo, na Grã-Bretanha, eu diria que tem um aspecto, tem uma parcela aí de reação à globalização também. Uma parcela da classe trabalhadora americana e britânica se sentem ameaçados por esses jogos da globalização e por esse processo da governança global retirar o poder decisório das autoridades locais, colocando esse poder decisório em esferas quase que inalcançáveis para essas pessoas. Então, muitos dos eleitores que apoiaram o Brexit e apoiam o Trump, no meu modo de ver, eles o fazem de uma maneira defensiva, né? Para tentar deter fluxos produzidos pela globalização, como, por exemplo, tirar empresas americanas do território dos Estados Unidos para trabalhar, para que essas empresas funcionem em outros lugares do mundo, onde a mão de obra é mais barata ou tem menos direito, né? Coisas desse tipo. Essas pessoas querem reaver seus empregos, querem que as fábricas reabram nos Estados Unidos, claro que não atribuindo a responsabilidade disso à classe dirigente econômica. Bota a culpa no estrangeiro, bota a culpa no indiano que está trabalhando lá na fábrica, que saiu de Detroit e foi para a Índia, e coisas desse gênero. Não atribui isso ao processo de precarização das relações de trabalho, quando nós temos uma substituição do velho proletariado por um precariado, gente que não tem direitos trabalhistas, pessoas que não têm horário de trabalho fixo e, às vezes, trabalham a semana inteira. Mas né? há uma transição também aí, né, que está acontecendo no mundo agora, quer dizer, são empregados da indústria, né? E o pessoal mais jovem,
que já trabalha com inovações, né, com outro tipo, né, que tem outro tipo de profissão, já se ressentiu muito da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas acontece que, ao mesmo tempo, você tem uma classe trabalhadora que ou que perdeu o emprego ou que tem o trabalho precarizado, que atribui isso ao seguinte: eu não tenho mais poder político para decidir as questões aqui, porque a esfera decisória foi para o mundo globalizado. Não coisa nenhuma. Eu não tenho direitos no mundo globalizado. Eu tenho direitos na esfera do Estado Nacional. Então, eu quero esse poder decisório de volta. O que eu estou querendo dizer é que isso é uma reação defensiva, porque na Grã-Bretanha não são só os conservadores que são pelo Brexit. Há grupos de esquerda que também favorecem o Brexit por causa disso. Por causa disso. O programa Pensar está terminando. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, Márcio Scalesio e Miriam de Oliveira Santos. Obrigada a você também, que está em casa, pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.